Agora nós vamos chamar a nossa querida Denise Montadal, também companheira de longa data das lutas, hoje na ISP Brasil, e é um prazer tê-la aqui para falar com a gente sobre esse encontro nacional de mulheres. Com você, Denise. Bom dia a todas as companheiras e companheiros que participam do Encontro de Mulheres. Interessante e importante que tenham companheiros homens nesse debate também, porque essa é uma questão classista, não é uma questão somente das mulheres. Quero, então, saudar a companheira Maria de Fátima, a companheira Isabel Cristina, que estão aí à frente da coordenação do Encontro de Mulheres da Seguridade Social. Enviar um grande abraço para o companheiro Sandro Alex, presidente da CNTSS, para a companheira Junéia Batista, secretária de Mulheres da CUT e membro do Comitê Executivo Mundial da ISP. Enviar um grande abraço também para a companheira Júlia Nogueira, da Direção Nacional da CUT, para o companheiro Pércio Plensac, formador, histórico e parceiro nos debates sindicais. Enviar um abraço também grande aí para a companheira Célia, que está presente e tem atuado também junto conosco nos fóruns da ISP, nas atividades da ISP. Acho que é impossível falar da conjuntura sem falar da pandemia. Então, acho que iniciando pela questão da pandemia, algumas companheiras que me antecederam já tocaram no assunto, mas é importante citar a pandemia. Por quê? Porque a pandemia, ela comprovou algumas questões relacionadas às desigualdades de gênero no Brasil e no mundo. Por isso, eu acho muito importante vocês realizarem o encontro de mulheres antes do congresso da CNTSS. Se a CNTSS tem o papel de debater a seguridade social, a proteção do nascimento até a morte do cidadão, no que diz respeito à saúde, assistência social, à previdência social, no momento em que a proteção social se mostra tão estratégica, tão necessária para salvar vidas, eu acho bem bacana que vocês tenham iniciado o debate congressual pelo debate de gênero. E a pandemia, então, escancarou muito do que nós falávamos das desigualdades de gênero no mundo do trabalho. Não só no sentido de mostrar as novas modalidades de contratação e de trabalho, tais como a precarização ou as inovações tecnológicas. Não só isso, isso também, isso que já vinha crescendo muito, ficou bastante explicitado, mas ela demonstrou a somatória que significa, a tragédia que significa, né, na verdade, a somatória do não compartilhamento histórico das tarefas domésticas, acrescido do trabalho de cuidados, que cresceu muito. A Júlia puxou isso já, a companheira Júlia Nogueira, que cresceu muito durante a pandemia por conta do fechamento de creches, escolas, sobrecarregando as mulheres com o trabalho de cuidados. E, obviamente, aliado ao isolamento necessário para que se preservassem da pandemia. Então, como resultado disso tudo, houve, obviamente, um acréscimo, né? um maior peso, as mulheres ficaram mais sobrecarregadas em relação ao trabalho que elas já exerciam, somada ao isolamento, em algumas profissões, outras não, mas a questão do trabalho de cuidados, do compartilhamento do trabalho doméstico. Algumas conseguiram fazer o trabalho online. Outras, a maior parte, em especial da Seguridade Social, estava no fronte de atendimento, em especial na saúde e na assistência social. Na Previdência Social, muitas conseguiram, né, uma boa parte da categoria conseguiu fazer o trabalho online. Porém, o trabalho online significou também sofrimento, também um acúmulo de tarefas. Então, a realidade, ela impactou as mulheres que estão
no fronte de atendimento, que não estão em profissões onde se permitam fazer o isolamento, e também as que estão no isolamento, por conta dessa realidade que trouxe o trabalho profissional para dentro de casa, somada às demandas todas do trabalho doméstico e do trabalho de cuidados. E a pandemia ocorre já sob impacto de uma reforma trabalhista em 2017, uma reforma da Previdência em 2019. Portanto, ocorre também num ambiente de ataque aos direitos sindicais e mais, de ataque aos sindicatos. Ataques estes que não cessaram. Nós estamos aí às vésperas nós estamos com a tramitação e às vésperas de uma possível aprovação, estamos lutando para que não, da PEC 32, da reforma administrativa, da medida provisória 1045, e que é a medida provisória que cria um contrato de trabalho rebaixado para os jovens de 18 a 29 anos. Portanto, cria, né, o trabalhador jovem vira um trabalhador de segunda classe. Em meio a tudo isso, o sofrimento psíquico das mulheres é muito grande. A pesquisa que a ISP realizou, com muito apoio, muita participação, na formulação e na tabulação de dados, contando com o apoio da direção e também da assessoria técnica, da Rosi, da Daiane, que acredito que estão aí online trabalhando, da equipe da CNTSS, a pesquisa mostrou que as mulheres, na saúde e serviços essenciais diversos, incluindo assistência social, incluindo previdência, pessoal que trabalha em água, energia, sistema prisional, judiciário, fisco, as entidades filiadas à ESP, basicamente, limpeza urbana, elas apresentaram um índice de sofrimento psíquico na pesquisa. A pesquisa foi realizada em meio à pandemia, com 3.636 trabalhadoras e trabalhadores destes setores, de 54%. 54% das mulheres que responderam informaram estar em sofrimento psíquico. Sendo que quando a gente destrincha e pergunta só para as mulheres, 57% das mulheres informaram estar em sofrimento psíquico e 42% dos homens. Eu não vou detalhar aqui, mas só para falar da jornada de trabalho, nem vou falar aqui para não perder o timing, o tempo, de falta de equipamentos de proteção individual, que foi gritante, ausência de capacitação técnica, mas só falando da jornada de trabalho, já que estamos falando de sofrimento psíquico e isso está articulado, 40% informaram trabalhar 8 ou 12 horas, né, de 8 a 12 horas por dia, 40% dos trabalhadores e trabalhadoras pesquisados. Bom, neste contexto, então, né, tudo isso ao mesmo tempo agora, aumento na sobrecarga do trabalho doméstico, aumento na necessidade do trabalho de cuidados das crianças, dos idosos, precarização na forma de contratação, inovações tecnológicas, muita gente no front, né, ali no dia a dia, no cotidiano, atendendo, enfrentando a pandemia. Nós, da Internacional de Serviços Públicos, lançamos, então, um manifesto internacional em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de cuidados, do que a gente chama de cuidados, que é nada mais, nada menos do que uma luta pela valorização dos profissionais, e a grande maioria são mulheres, das trabalhadoras e trabalhadores que estão nesta área de cuidados, na área do cuidado de idosos, do cuidado de crianças, do cuidado das pessoas com deficiência, nos cuidados da área da assistência social, na garantia dos direitos sociais. Um manifesto internacional em defesa dos cuidados. Eu posso colocar depois aqui no chat o link para vocês acessarem. Que, na verdade, é o fortalecimento, é a sistematização e a divulgação em nível internacional de lutas importantes nossas, como o direito a uma jornada máxima de trabalho semanal, que seja uma jornada
que garanta um trabalho digno, é o piso salarial, é a valorização, é a implantação de capacitação técnica adequada, é o respeito às convenções internacionais que dizem respeito aos trabalhadores e trabalhadoras de cuidados, a elaboração de novas legislações, caso necessário. É aí que eu volto, então, a falar, encerrando aqui a minha saudação, do Brasil. Quando a gente fala em valorização do trabalho de cuidados, e a gente consegue conquistar para uma categoria tão importante dentro da Seguridade Social, como os profissionais de saúde, a Lei 14.128, que indeniza profissionais de saúde afastados ou que ficaram com sequelas da Covid e não conseguem retornar ao trabalho. E o presidente da República recorre ao STF, certo? Para derrubar essa conquista, a gente vê o quanto é importante esse manifesto internacional, essas lutas que nós temos implementado aqui no Brasil. Porque se fosse algo de acordo comum, né? De comum acordo, de uma conscientização, uma sensibilização da sociedade, dos gestores, seja em nível municipal, estadual ou, neste momento, principalmente em nível federal, não teria tanta restrição, não haveria um veto presidencial que foi derrubado pelo Congresso e agora o presidente Bolsonaro não estaria recorrendo. Então, para a gente mostrar que o que parece algo tão natural, bom, nada mais natural do que valorizar quem esteve no fronte, seja na assistência social, na previdência, na saúde, a gente usar esse momento para fazer avançar as legislações que protejam essas categorias, certo? Não há esse acordo, não há essa consciência, embora haja uma visão que avançou em relação ao papel do Sistema Único de Saúde, quando a gente vai falar da valorização, não só de quem trabalha no SUS, mas do conjunto de quem trabalha na Seguridade Social, um simples projeto que garantia uma indenização digna para quem se contaminou e está impossibilitado de trabalhar, é vetado. Então, isso é para a gente perceber quanto a luta ainda tem para a gente garantir as demais conquistas que o conjunto da Seguridade Social está batalhando. Então, é com isso que eu concluo, indicando o grande desafio deste momento, porque até algo que seria algo natural decorrente de toda essa conjuntura, de todo o destaque que a proteção social, que os serviços públicos ganharam durante a pandemia, ela acaba sendo também atacada no bolo dessa retirada de direitos. E a maioria de quem trabalha nesses setores são as mulheres. Então, é fundamental, nesse momento, né, somar esforços, vocês conseguirem adequar bem o plano de lutas de vocês para que a gente consiga resistir a todos esses ataques e reverter toda essa situação, onde até o pouco que a gente conquistou, né? Anteontem, a ISP publicou uma matéria comemorando a aprovação da legislação, né? Da Lei 14.128, com uma entrevista com o companheiro Sandro, falando da importância dessa iniciativa da CNTS, da importância dessa conquista. Aí, o presidente da República, o Bolsonaro, entra no STF com recurso. Então, esse é um exemplo dos grandes desafios que vem pela frente, mas eu tenho certeza que, com o compromisso, com a energia, com a garra que as militantes e os militantes da CNTS têm, a gente vai enfrentar mais essa parada e, com certeza, vocês podem contar com a Internacional de Serviços Públicos para seguirmos em luta em defesa do povo acima do lucro. Um grande abraço e um excelente encontro de mulheres.